Prontinho, agora começou a gravar. Vamos começar a falar do assunto de hoje, que vai ser o humanismo. Gente, eu adoro falar de humanismo, eu adoro falar de todas as escolas literárias, porque toda escola literária que eu começo, eu falo assim, eu adoro falar sobre essa. Mas eu gosto do humanismo por causa do Gil Vicente. Eu acho ele um cara, assim, as obras dele são muito interessantes, assim, perfeitas. Eu acho, humanismo mesmo. Qualquer coisa, gente, por favor, liguem o microfone, por causa que eu não consigo ver. Mas vamos começar então. Tá carregando. Então vamos lá. O humanismo não vai ser considerado uma escola literária, mas sim um movimento de transição. Como assim? A gente tem na literatura, ou seja, quando falo na literatura, não é na literatura da arte, uso da palavra de forma artística. Eu tô falando, tipo, nos livros, sabe? Quando os cientistas falam assim, a literatura aponta que eles estão falando, tipo, nos artigos científicos, nas produções acadêmicas. Então, tipo assim, nas produções acadêmicas relacionadas à literatura, que estudam a literatura, porque também tem como estudar a literatura, fazer artigos sobre a literatura, fazer análise sobre a literatura, eles defazem um conceito de escola literária, só que esse conceito não se aplica ao humanismo. O humanismo está mais para uma corrente filosófica que influenciou a literatura, mas sem chegar a ser uma escola literária. Essa corrente filosófica, um dos principais representantes dela é o Miguel de Montaigne. Eu recomendo bastante depois vocês buscarem um texto dele que ele conta sobre interação dos índios, dos indígenas, dos nativos aqui do Brasil, na época que o Brasil fez uma colônia aqui no. Opa, passou uma moto. Na época que o Brasil, que a França fez uma colônia aqui no Brasil, eles levaram alguns nativos para a corte e fizeram algumas perguntas para ele. É bastante interessante porque é esse choque de culturas assim entre. Eu acho que tem alguém pedindo para entrar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Continuando, é um texto bastante legal, eu recomendo bastante. É um texto interessante de se ler. Mas, como eu estava falando, não é uma escola literária, está mais para uma corrente filosófica, né? E quais que é exatamente, qual é o contexto histórico? Então, lembrando, a gente acabou de sair do trovadorismo, em que era contextualizado na Idade Média, em que a maior parte da população não sabia ler, a gente tinha o conhecimento dominado pela igreja, quem sabia escrever e ler eram os nobres ou as pessoas da igreja, ou seja, se alguma pessoa mais da classe dos plebeus, assim, quisesse ler, quisesse ter acesso à literatura, seria por meio das cantigas, das trovas, que eram muito fáceis de decorar por causa da musicalidade. Mas agora a gente está no humanismo, que, lembrando, é um movimento de transição e não uma escola literária. O que tem de diferente nele? O que aconteceu para acabar o trovadorismo e se considerar que surgiu esse movimento de transição que foi o humanismo? Basicamente aconteceu o Renascimento. Ou seja, na Itália, ela era um entreposto comercial, ela tinha acesso a várias culturas e com o tempo foi desenvolvendo mais o comércio e com isso fez surgir uma classe mais forte que é a burguesia e com a burguesia surgindo, a gente também tem o desenvolvimento da arte, aí a gente tem a retomada do greco-romano. Renascimento, eu acho que vocês já sabem mais ou menos, vocês conseguem ter uma ideia, lembrar do Leonardo da Vinci, do Michelangelo. Se pensar nas obras deles, vocês conseguem diferenciar um pouco daquilo que a gente estava vendo na aula passada, da Idade Média, em que na Idade Média era tudo retratando Deus, era Deus, Jesus, era Maria, tudo estava centrado na igreja.
na questão de representar as figuras religiosas. Enquanto no Renascimento a gente tem representação dos mitos, da sociedade, então a gente tinha a questão de pintar bastante os burgueses, por causa que, lembra que pintava a nobreza? Então agora pinta os burgueses porque era um sinal de status. Então tem várias coisas associadas. E essa mudança foi aos poucos, lembrando sempre que aos poucos, isso foi em décadas, centenas de anos, o Renascimento, mas lembrando que começou na Itália. E como eles estavam na Itália, eles pensaram assim, gente, é o seguinte, a cultura que a gente está vivendo agora não se enquadra mais a essa ideia da igreja, que é tudo centrado, que é contra o comércio, não é muito condizente, sabe? E eles começaram a buscar inspiração na história antiga deles. Então, assim, é mais ou menos como no romantismo, em que, por exemplo, no Brasil, os brasileiros, eles queriam contar a história do Brasil mesmo, do que estava acontecendo, do fato deles já terem independência deles, né? Não queriam ficar focados só na questão de, tipo, eles terem sido uma colônia de Portugal. Então, eles queriam focar nisso, queriam dar mais atenção. E como é que eles fizeram isso? Eles buscaram a questão dos nativos no passado, quiseram representar, era uma coisa que já tinha passado, mas eles quiseram representar dessa forma, para dar uma valorização. Foi mais ou menos o que os italianos fizeram. Eles falaram assim, o padrão da igreja, do feudalismo, não condiz mais com a nossa realidade. Vamos buscar inspiração no que já passou, nem que seja idealizando isso. Eles idealizam bastante essa questão do greco-romano, mas eles fazem isso, eles falam que o padrão greco-romano é o que a gente deve seguir, é o mais perfeito, é o que todo mundo deve seguir, que torna-se até uma regra, sabe? Chega a um ponto no futuro que vai ter pessoas falando assim, eu não aguento mais seguir esse padrão, é tudo igual, toda obra é igual, eu não aguento mais seguir esse padrão. Bom, outra coisa muito importante saber é que no Renascimento quem financiava os artistas eram mecenas, ou seja, burgueses ou os nobres, ou seja, pessoas ricas, o que indica que os artistas, eles ainda estavam presos a ideias de outras pessoas, só que por não ser mais, por exemplo, a Igreja Católica, eles tinham mais liberdade de representar a visão deles. Então, assim, eles tiveram um pouco mais de liberdade, mas também não é tanta. O surgimento e ampliação da burguesia, como eu falei, por fato de ter mais pessoas com poder econômico, mais pessoas vão saber ler e mais pessoas vão saber escrever. Então, o conhecimento se difunde, tira o poder da mão da igreja. E o início do pensamento científico. Então, assim, a ciência, assim, do jeito que a gente imagina hoje, começou nessa época? Não. Tipo assim, não era tipo, você achar que, sei lá, a Terra é plana só porque você olha pra frente e vê tudo plano. Eu tenho até uma piada. Quando eu pisasse na areia, por que meu chinelo não dobra? Eu já vi essa piada, eu ri muito, mas, tipo, essas coisas, assim, não tem muita prova, então... E aí hoje você fala assim, nossa, mas isso não tem nada a ver, já tem a ciência provando que a Terra é redonda, que é uma esfera, na verdade. E aí não era exatamente desse jeito, ainda tinha um pensamento muito da igreja, só que foi surgindo, ou seja, algumas verdades começaram a apontar, não, tem algumas coisas que provavelmente é verdade, e a igreja falava, não, é mentira, é mentira. Um grande exemplo é a questão do lucro. A igreja falava que o lucro era pecado, mas aí a população tá falando assim, mas espera aí, o lucro nesse caso que os burgueses estavam falando, não, mas isso é bom pra gente, não é pecado. E aí estavam contradizendo o que a igreja estava falando, ou seja, falando, e eu acho que não tá tão certo o que a igreja está falando. Isso no âmbito social, por exemplo, de um conhecimento sobre os morais, sobre o que é ético e não. Imagina quando a gente fala da ciência. A própria questão da Terra plana, a gente já tem o surgimento de alguns cientistas, de alguns intelectuais falando desde essa época que a Terra, no caso, não era plana. Mas, de qualquer forma,
Agora a gente também tem essa questão do embate de valores. Então, vocês estão vendo, é um momento que vai mudar, é uma transição, exatamente como a palavra humanismo fala, é exatamente uma transição. Então, vai ter o debate de muitos conceitos contrários. Então, enquanto no feudalismo a gente tinha o teocentrismo, a gente vai começar a pensar no antropocentrismo, ou seja, o homem como o mais importante. Então, tipo assim, essa questão, o prazer começa a ser mais valorizado. A gente tinha a questão de falar assim, não, a gente deve preservar o corpo para Deus, por causa que o mais importante é o que Deus quer, o que Deus diz na Bíblia, é o que a igreja fala. Aí o antropocentrismo traz um pouco do mundo mais carnal, do mundo mais material, em que fala assim, não, se o Deus fez o homem, então ele quer que o homem aproveite o mundo material. Então tá focado mais no homem, tá pensando mais no homem, não exatamente no que Deus fala. Só que isso ainda é início, ainda tá começando a desconstruir, vamos falar assim, tá começando a desconstruir um pensamento. Também tem essa questão da razão e religião, como eu falei, o início do pensamento científico, mas tipo não surgiu do nada. Ainda existe os mitos da igreja, ainda existe o pensamento religioso. Entre a ciência e os dogmas da igreja, e a beleza ditada pela Bíblia, que é uma coisa mais casta, que é uma coisa mais de preservar para o futuro, para os céus, né, os reinos dos céus, a questão da mulher também, e a beleza greco-romana. Então, você pensar nas estátuas, as mulheres peladas, as mulheres com aquela representação simétrica, isso era totalmente desrespeito, pecado, na época da Idade Média, alguém fazer uma escultura assim, mas já no Renascimento isso era já mais aceito. E aí eu coloquei algumas imagens aqui. Aqui a gente pode ver bastante essa questão de retratar o Deus e o homem. Nunca que no feudalismo iam deixar representar Deus assim, dessa forma tão próxima do homem. Olha como eles estão próximos, eles estão muito próximos, estão quase igualitários e tipo... Isso nunca seria aceito na Idade Média, porque o Deus sempre estaria num plano superior. A busca pelo entendimento da anatomia do homem, da simetria do homem, aqui vocês estão vendo essa questão de tentar entender a simetria do homem perfeito, e aqui os movimentos artísticos. E a gente tem até a associação de como o Renascimento influenciou a Reforma Protestante, mas eu acho que isso é melhor vocês discutirem na história. Sobre as poesias do gênero lírico, não é o destaque desse período de transição, não é escola literária. O humanismo não é escola literária, é um período de transição. Mas as características desse período de transição do gênero lírico, das produções de gênero lírico, é o início da separação da poesia e música, começa a se tornar coisas diferentes, mas ainda tem coisas parecidas, não separa totalmente, ainda tem semelhanças, eles ainda podem ser cantadas, elas ainda podem ser declamadas como aqueles que eu falei, como eu falei na aula passada, sobre ter questão de pessoas indo nas cidades, falando, declamando poesias como se fossem canções, isso ainda existe. Os temas variados, já que a gente tem a ampliação do conhecimento, não tem mais um conhecimento centrado na igreja, né? Centrado nas produções dos nobres ou da igreja, a gente amplia os temas, e uma linguagem mais simples para eles, não para a gente. Para a gente ainda é muito difícil entender, só que para eles se torna mais simples. Para a gente, um pouquinho mais fácil, só que não simples. E aí um exemplo disso é as poesias palacianas. Por que palacianas? Porque eram declamadas nos palácios, ou seja, a gente tinha pessoas que sabiam ler, normalmente eram filhos de comerciantes, que aprendiam a ler e a escrever, e escreviam poesias, e as poesias eram muito boas, e eles eram chamados para declamar essas poesias nos palácios. Um exemplo é o Garcia Rezende. Eu coloquei alguns exemplos, como é que seria. Muitos reis traziam os seus declamadores de poesias favoritos, aqueles que eles achavam que escreviam melhor, levavam eles para suas viagens ou para declamar, como fosse uma atração, entendeu? Sobre as produções do gênero épico, a gente tem as crônicas, ou seja, as representações escritas sobre também sobre a vida dos nobres. Lembra que eu falei na aula passada que a maior parte dos textos eram sobre as vidas dos nobres? Tanto que tinha a questão de nobres pagarem pessoas para escreverem as histórias. A gente tem que isso acontece ainda, só que isso amplia mais um pouco. Como eu falei, o artista tem mais liberdade. Tem algumas histórias que realmente
retratam alguns nobres como melhores que os outros, por causa que provavelmente quem estava pagando era o nobre, né, que é retratado como o melhor. Mas tem outros, os artistas também têm a liberdade de falar sobre grandes marcos históricos da história. Então eu coloquei assim, da história, meu Deus. Grandes histórias, sabe, conhecimento popular, tipo histórias populares. Esse vai ser o exemplo da... Meu senhor, eu esqueci o nome dessa mulher. Eu fiz esse slide e esqueci de colocar o nome dela. De qualquer forma, é Inês Pereira. Isso, Inês Pereira. Eu lembrei, graças a Deus. Imagina a vergonha. Mas beleza, é a Inês Pereira. É o caso da Inês Pereira, que foi uma moça que virou uma personagem popular, a personagem, a ideia dela permeia a sociedade, como se fosse quase, sei lá, o Tiradentes pra gente. Ela permeia o imaginário social de Portugal, por causa que Fernão Lopes escreveu a história dela, escreveu o que aconteceu com ela. Eu quero citar aqui, porque é bastante interessante, por causa que o Fernão Lopes conta que um príncipe, na verdade, na época, ele ainda não era rei, ele era sucessor, se apaixona por uma moça que não era considerada nobre o bastante para se casar com o futuro rei. E o pai do cara fica muito revoltado com isso. O pai era o rei, no caso, né? Ele fica muito revoltado com isso, fala pro filho que ele não pode casar com a Inês Pereira, só que ele era completamente apaixonado por ela, e ele sai de casa para tentar conversar com o pai, para tentar negociar com os nobres, para ele casar com ela, porque ele era completamente apaixonado por ela. Só que nisso, o pai dele organiza com os nobres para matarem a Inês Pereira, e ele já tinha um filho. Então eles vão lá, matam a Inês Pereira e o rei. E quando o príncipe descobre isso, e descobre que o pai dele estava envolvido nisso, nossa, ele fica muito bravo, muito bravo. Então ele espera o pai morrer, ele assume o reinado dele, e ele obriga, ele desenterra a Inês, eu acho que ela nem chegou a ser enterrada, mas de qualquer forma, ele traz o corpo dela para o palácio, ele coloca o corpo dela sentado no trono e faz todos os nobres que mandaram matar ela beijar a mão dela, que é um defunto. E então, tipo, de uma forma de humilhar eles. E depois enterrou ela numa das maiores igrejas de Portugal, numa tumba belíssima, e depois ele foi enterrado lá depois que ele morreu. E assim, uma história bastante marcante, que fica bastante pregada no imaginário popular, e traz um pouco sobre essa questão de criação do imaginário popular, de criação da ideia do que é a nação portuguesa. É a nação que, sei lá, das pessoas que acreditam, que cresceram ouvindo a história da Inês Pereira, por exemplo. Isso já vai começando, a gente vai ver isso mais para frente. Mas já tem um exemplo do início do que seria a cultura nacional. Só que, no caso, não está valorizando muito bem o povo português nessa crônica. Mas uma característica que é de diferente das crônicas aqui para as crônicas que eram escritas na Idade Média é a questão do povo existente. A gente tem que a Inês era uma nobre, não era uma plebeia, mas ela era uma nobre, só que na história aparece os plebeus, só que eles têm um papel como coadjuvante, só aceitam que eles existem, mas eles ainda não são coadjuvantes, não se tem ainda uma crônica falando do povo, entendeu? A linguagem é mais simples, contém uma crítica social, como eu já falei, a própria história da Inês Pereira é uma grande crítica social sobre essa questão de hipervalorização de você ser nobre e tal. E agora as produções de gênero dramático, que aqui tem mais destaque nesse período de transição. Lembrando que a gente está falando da literatura portuguesa, então eu só estou falando de autores portugueses. O Garcia Rezende é português, o Fernão Lopes é português, e o Gil Vicente também é português. E meu Deus, eu escrevi português errado aqui, mas continuando. Esses são todos grandes autores, grandes literários na cultura portuguesa. O Enem não costuma cobrar muito, falando assim, qual é a característica da literatura portuguesa. Porém, ele pode colocar um texto do Gil Vicente tranquilamente e pedir para você interpretar. E a interpretação vai ficar muito mais fácil se você souber sobre as características. Então, quando eu começar a te explicar sobre os autos do Gil Vicente, que ele sempre quer passar uma lição de moral, que sempre tem os tipos sociais, vai ficar muito mais fácil entender o que aquele personagem está querendo falar, o que o autor estava querendo criticar, né? Mas então vamos lá.
O Gil Vicente, ele é considerado pai do teatro português, tanto que ele é o grande representante da produção no gênero dramático, no humanismo. Ele escrevia as críticas à nobreza e à igreja e à sociedade daquele período, mas aí você pergunta, Isabel, a igreja ainda está forte? Por que ele não foi condenado? A Inquisição estava, todo vapor já naquela época. Por que ele não foi condenado? Mas a Inquisição é mais na Espanha, mas atuava um pouquinho em Portugal. Por que ele não foi condenado? Por que a igreja nunca perseguiu ele? Bom, por que os nobres não perseguiam ele, já que ele também criticava os nobres? É porque normalmente ele fazia críticas aos indivíduos. Então ele falava assim, essa tal pessoa, ela é bem maldosa, essa pessoa. Não estou falando que os nobres, assim, na maioria, a entidade nobre é ruim. Estou falando dessa pessoa, entendeu? Ele tá querendo exclusivar, falar que assim, são maçãs podres no meio do conjunto. Não é que a instituição é falida, não é que a instituição prega uma coisa, um ideal que é falido. Não tô querendo falar isso, eu tô falando que existem maçãs podres. Era isso, mais ou menos, que ele estava falando. Mas quando você lê o texto dele, você consegue entender que ele estava, na verdade, criticando a instituição. As obras são preenchidas por alegorias, ou seja, personificações de tipos sociais. Então, ele não falava, ele tentava apontar, não, eu estava falando de tal pessoa. Só que nas obras dele, ele representava, os personagens representavam um tipo social. Então, como assim? É como se eu tendo uma obra, eu representando, sei lá, a ideia que a gente tem de um deputado, um cara que rouba, que não está nem aí para a população, que só tem a ver com dinheiro, que mora em Brasília, sei lá, com muito dinheiro, que nem se interessa por Estado que votou nele. Isso é o pensamento social, o estereótipo social daquela pessoa. Estereótipos, muitas vezes são ruins, mas nesse caso ele meio que usa esse estereótipo para criticar a instituição. Só que, na verdade, ele falava que estava te criticando só pessoas. Falava assim, tem maçãs podres lá no meio. Só que, quando a gente lê, você percebe que ele estava criticando a instituição. As suas produções, então alegorias, eram personificações de tipos sociais, de ideias e sentimentos. Nem sempre, alguns textos deles a gente vai falar, tinha o tipo social do burguês, tinha o tipo social do comerciante, mais pobre, não tão rico como um burguês assim. Também tem a representação dos monges, também, mas pode ter a representação, por exemplo, da inocência, da transformação, isso é bem comum. E isso se chama alegoria, que quando você faz uma representação com um personagem. As suas produções eram os autos e as farsas. Os autos tinham cunhos moralizantes, ou seja, tinham uma lição de moral. Já as farsas tinham um teor crítico e até satírico. Lembrando, o auto, que a gente já estudou sobre a questão do gênero dramático, é um tipo de... um subgênero do gênero dramático, que é um gênero literário, né? E nos autos dele tem esse cunho moralizante. No final sempre tem uma lição de moral, enquanto nas farsas só quer criticar mesmo. Um exemplo é o Alto da Barca da Compadecida. É um livro bastante interessante. Recomendo também. Na verdade, esse é bem interessante, é bem fácil de ler. Pelo fato de ser teatro, você olha e fala assim, nossa, ele nem é tão grosso, mas você olha e fala assim, nossa, vai ser tudo com uma linguagem esquisita. Será que vale a pena mesmo ler esse livro? Só que esse livro você lê assim, em uma semana, por causa que é tudo em teatro, então você vai ler tranquilamente. Ou até você pode ver a representação disso em peça de teatro, tem muito isso no YouTube, é bem interessante. E eu gosto de usar na redação. Eu já usei alguns exemplos, eu vou falar mais pra frente. Só para dar um panorama geral, se alguém for fazer um vestibular que cai esse livro, porque muitos vestibulares têm esse livro como tema, podem conversar comigo, eu adoro discutir esse livro com vocês. Eu acho que na internet você acha resumos melhores do que eu posso dar, porque eu vou estar valorizando o que é mais importante para mim. Só que estou sempre aberta a discutir esse livro, se vocês quiserem passar ideia, discutir melhor, fazer questões com você, porque esse livro cai muito em vestibular. Tipo assim, o livro que ser leitura obrigatório. Eu coloquei aqui para depois vocês darem uma olhada, que representa a alegoria que representa cada personagem. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos e como eu usava eles na redação. O Fidalgo. Basicamente o que acontece nesse livro é que a gente tem o anjo e o diabo. Então as pessoas morrem, aí elas vão para meio que o limbo, e no limbo a gente tem a barca, que é a barca que vai para o inferno, e a barca que vai para o céu.
quem tá guiando a barca que vai para o inferno é o diabo, e quem tá guiando a barca que vai para o céu é o anjo. E aí vai chegando pessoas que morreram, e aí elas vão descobrir se elas vão entrar na barca que vai para o inferno ou se vai entrar na barca que vai para o céu. E aí cada um deles vão expressar sua personalidade e vão normalmente questionar o anjo ou o diabo, de por que eles tiveram o destino deles, e essa conversa mostra bastante uma crítica social. E é o que aconteceu com o Fidalgo. O Fidalgo, como diz o próprio nome, o Fidalgo representa normalmente um nobre. Se for buscar a definição, Fidalgo é tipo um nobre, é uma pessoa importante e relevante na sociedade, mas se for buscar a origem da palavra, é filho de alguém. Então falavam tanto, esse é filho do fulano, esse é filho do ciclano, filho de alguém, fidalgo. Ou seja, o cara era simplesmente conhecido por ser filho de alguém. Isso era bastante comum entre os nobres. E ele se achava incrível só porque ele era filho de alguém importante. E ele ficava falando isso. Então, quando ele chega no porto, ele questiona pro anjo, fala assim, essa é a barca que vai pro céu? Ah, tá, deixa eu entrar, peraí, dá licença. Aí o anjo falou assim, não, você não vai entrar aqui não. Você vai na barca que vai pro inferno. Aí eles ficam discutindo, aí tem essa questão que o Fidalgo, ele simplesmente não conseguia nem carregar as próprias coisas, ele precisava levar alguém para carregar uma cadeira para ele, que é esse que eu esqueci o nome da pessoa que assumiu esse papel, mas pajem, eu acho que é pajem, se não me engano, mas que carrega a capa dele, as roupas e a cadeira. E como é que a gente traz isso para a realidade? A gente tem a questão da carteirada, de pessoas que se acham tão importantes que só por serem filhas de alguém ou por terem uma posição importante, têm direito a humilhar outras pessoas. Então, o Fidalgo quase humilha o anjo. Fala assim, não, mas você é importante, você sabe com quem você está falando? Essa é a frase perfeita para descrever o Fidalgo. Ele faz isso, ele fala assim, você sabe com quem você está falando? E é isso que aconteceu. Aqui, nesse caso, que foi bastante emblemático, sobre a questão do desembargador que humilhou um guarda por causa que não estava usando a máscara, chama de analfabeto, fala assim, uai, mas você sabe com quem você está falando? Eu vou ligar para o secretário não sei para quem ele liga, para algum secretário do Estado, porque eu sou importante, olha como eu sou importante. Eu sou fidalgo, eu sou filho de alguém, eu sou desembargador. Você não é nada, você não é tão importante como eu. Então, assim, no Brasil isso é muito comum, na cultura portuguesa também, não é que nos outros lugares do mundo não tenham, mas isso é uma característica bem forte na nossa cultura. E eu coloquei também esse vídeo aqui do Greg News, eu não vou passar porque é meia hora, mas recomendo bastante esse vídeo. Assistam todos os vídeos dele, eu gosto bastante. No tema da redação de 2019, 2019? Foi 2019. Eu tirei boa parte da minha argumentação do vídeo que ele falou sobre K-pop, por causa que fala sobre a importância da cultura para a valorização do mercado nacional, como a cultura ajuda na economia nacional. Ou seja, é muito bom para desenvolver senso crítico, para desenvolver intertextualidade, para saber como encaixar. É perfeito. Eu gosto, é entretenimento. Na situação atual do Brasil me deixa triste, porém, recomendo bastante e tem muita associação com o que a gente está falando. Ai, meu Deus. Bom, agora o frade, eu coloquei outro vídeo aqui, que já é sobre outro, eu estava muito inspirada em querer colocar vídeos quando eu fiz esse slide, mas basicamente fala sobre essa questão da igreja, que prega a castidade, só que tem muitos representantes da igreja que não seguem essa castidade. O frade é outra personagem que chega lá e fala assim, não, mas eu sou um frade, eu sou dedicada à igreja, então eu vou pro céu, né? Aí o anjo fala assim, não, você trouxe sua amante. Você não estava dedicado aos dogmas da igreja. Você estava descumprindo os dogmas da igreja. Você quebrou o celibato. Ele nem teve vergonha de mostrar que ele tinha uma amante. Ele levou a amante na vida após a morte, entendeu? Ele estava arrastando ela por lá. Ele nem tinha vergonha disso. Para ele, só por ele ser um frade, ele ia para o céu de qualquer forma. E aí eu coloquei 2 exemplos que contextualizam esse livro perfeito do Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro, que dá vontade de se matar o Padre Amaro.
É bem interessante, fala sobre essa questão da igreja de se achar no poder de fazer o que quiser. O padre Amaro, ele achava que tinha o poder de fazer o que quiser com a menina, e ele nunca foi punido, né? Nessa questão aqui tem essa questão, pelo menos o frade é meio que punido, que ele não vai para o céu, mas o padre Amaro nunca é punido. E também tem esse vídeo do caso Lucas, que esse canal até é muito famoso, falou sobre a questão da igreja, sobre pedofilia, sobre a quebra do celibato, principalmente. Eu achei bem interessante contextualizar, se um dia for tema sobre quebra do celibato, o livro Crime do Padre Amaro, que virou filme, que é muito bom o filme também, mas o livro é perfeito também, e sobre o caso do Lucas. E aí, o próximo que eu queria dar um exemplo, tudo que eu estava falando ali é do livro Alto da Barca da Compadecida, só para contar o exemplo da Inês Pereira, que isso aqui é uma farsa, ou seja, é só para criticar mesmo, é só para criticar um tipo social, e nesse caso ele vai criticar o tipo social da mulher que só quer buscar um marido rico, né? É uma ideia um pouco machista, mas ele critica esse tipo de mulher. É bem engraçadinho, depois se vocês quiserem ler, acha muito fácil na internet. É bem legalzinho. Bom, aí agora a gente acabou, finalmente. Eu atrasei um pouquinho. Achei que eu ia terminar mais rápido, porém, acabou essa parte de humanismo, colocando aqui a piada. Eu achei essa página, gente, recomendo muito. O Brasil Lito Oficial é muito engraçado, viu? Qualquer dúvida podem falar comigo, como sempre. E agora, deixa eu só ver as mensagens do chat. E é isso, tudo tranquilo. Acredito que até agora esteja tudo tranquilo. Bom, agora a gente vai fazer um pouco das questões. Eu coloquei algumas questões na plataforma. Se vocês quiserem fazer qualquer dúvida, podem trazer. Eu quis trazer aqui para a gente resolver questões do simulado que vocês fazem semanal. Eu queria resolver junto com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem ligar o microfone. Se vocês tiverem, não entendi por que essa alternativa está errada, podem falar. Eu não sei se a gente vai conseguir falar de classismo hoje, mas se não conseguir, tranquilo também. Porque eu acho muito importante a gente fazer essas questões assim, com calma, né? Mas vamos lá. Eu peguei as dos simulados que vocês já fizeram e eu escolhi as que tinham mais a ver com o tema. Tinham várias questões de literatura. Eu peguei algumas sobre os temas que a gente já falou, já conversou sobre, e eu quis trazer mais para a gente discutir juntos e também para ajudar vocês sobre a questão de interpretação de poesia. Eu fiz questão de trazer algumas poesias para a gente falar sobre isso. Então, vamos lá, né? Eu queria só conversar com vocês sobre essa questão da importância dessa aula, da importância da gente corrigir exercícios juntos, mas também de vocês fazerem exercício. Porque, assim, a gente fala assim, humanas é tranquilo, humanas e linguagens, né? É só saber mais ou menos a história e a gente vai por senso comum tirando as questões. E, gente, sabendo que as questões que uma das dificuldades maiores no Brasil, na educação brasileira, é a interpretação de texto, a gente já sabe que não é por senso comum que você vai ir bem em linguagens e em humanas, né? Embora realmente o jeito que você tem que estudar linguagens e humanas é diferente do jeito que você estuda matemática, o Enem ainda é uma prova. O Enem continua sendo uma prova de muita repetição e de esforço físico, de esforço mental, de resistência mental e física, por causa que uma coisa é você ler uma poesia pensando, pesquisando o significado das palavras, pesquisando as referências, outra coisa é você ter que ler uma poesia para responder uma questão em 3 minutos. Então, assim, você precisa ser praticamente uma máquina. Infelizmente, o nosso sistema ainda propõe isso. E por isso que o melhor jeito de ir bem em linguagens, em humanas, é fazendo questão. Eu consegui muito ir bem nessas duas áreas,
embora eu goste bastante de medicina, por isso que escolhi esse curso, eu consegui ir bastante bem nessas duas áreas, e eu garanto para vocês, não é no ensino médio eu não tinha uma boa capacidade de interpretação do texto. Só que eu entendi que essa questão do senso comum, de tipo assim, é só chegar lá, ler o texto e responder o que está escrito no texto. Não é bem assim, que não é só senso comum, que não é só fácil, que não é só uma matéria fácil, é uma matéria que você estuda principalmente fazendo questão. Você lê um pouco da teoria, claro, mas você tem que fazer questão. Não desprezem fazer questão de linguagens e de humanas. Gente, isso é muito sério. É o melhor jeito de vocês irem bem em linguagens. Lembrando, linguagens não aumentam a sua nota, mas ela diminui. Isso é muito verdade. Façam questões. Tentem, assim, tipo assim, se você tem para estudar linguagens, português, sei lá, você tem um horário na semana, 2 horários na semana, garanta um desses horários só para treinar a questão, para você fazer o máximo de questão de linguagem de Enem passado possível. E, por favor, se vocês não entenderem uma questão, não entenderem por que vocês erraram, se vocês falarem assim, não foi desatenção, eu realmente interpretei errado, eu não entendi ainda a interpretação dessa questão. Falem comigo, eu vou adorar interpretar os textos com vocês, às vezes eu não sei, mas eu vou tentar ajudar o máximo. Pode parecer uma questão meramente interpretativa, mas às vezes, quando você tem uma bagagem teórica, vai ajudar bastante a interpretação, como eu sempre falo quando a gente vê as escolas literárias. E eu vou tentar fazer um passo a passo para responder uma questão interpretativa no meu método, não, que é o método mais comum, na verdade, mas é o jeito que eu fazia. Então, a primeira questão, essa questão 9 do primeiro dia do simulado, do primeiro simulado disponibilizado na plataforma Quero Classroom. A primeira coisa que eu fazia era ver a pergunta. Então, eu leio aqui o texto de Antônio Cândido, ele é um crítico literário, apresenta diferentes perspectivas teóricas acerca da literatura, apontando que ela, então é um texto que vai falar sobre, esse cara vai falar diferentes perspectivas sobre a literatura. Aí a próxima coisa que eu via é o trenzinho, eu esqueci o nome, as referências, sei lá, o título do texto, a literatura, a formação do homem, o autor já fala aqui, né, e também eu vejo de onde eles tiraram, eles tiraram de um periódico da Unicamp, ou seja, uma produção vai ser mais científica. Não fala quando foi publicado, mas fala quando foi acessado. Então tá, aí eu gosto sempre, aí depois de eu fazer tudo isso, eu vou avaliar se essa questão é média, fácil ou difícil. Essa questão é média pelo tamanho dela, embora seja um texto mediano de tamanho, as alternativas são curtas, então eu classificaria essa como uma questão média. A minha técnica de prova era fazer as fáceis primeiro, então as questões que tinham leitura fácil, que era tipo uma charge e pergunta, então eu já fazia elas rapidinho, essas aqui eu deixaria para fazer depois. Ou se fosse um tema que me interessasse, e acontecia às vezes, eu já fazia elas agora, porque seria até um pouco divertido para mim, sei lá. Mas isso vai da técnica de prova de cada um. Outra coisa, experimentem técnicas de prova. Busquem tentar novos jeitos de fazer a prova, porque vocês estão no momento de testar mesmo, até descobrirem qual é a técnica de prova melhor para vocês. Então, ok. Depois de tudo isso, aí quando eu ia chegar para responder essa questão de novo, aí eu ia ler o texto. Quando eu ia ler o texto, eu gostava de ir marcando, de ir sublinhando. Não que a resposta do que estava aqui exatamente estava no texto, mas era uma forma de eu garantir que eu estava prestando atenção no texto, entendeu? Então, eu coloquei aqui as marcações do que eu marcaria, eu coloquei com marca-texto, mas eu faria com a caneta passando embaixo, circulando. Outra coisa, recomendo fazerem a prova só de caneta. Eu sei que tem gente que gosta de marcar com marca-texto, de fazer bonitinho, de fazer várias cores. Eu também gosto. Só que o Enem, você vai ter só uma caneta preta. Então, treinem de verdade fazer só com essa caneta preta. Eu sei que pelo online é meio difícil, mas quando vocês tiverem a oportunidade de estar com o simulado na mão, tentem fazer só com a caneta preta. Ajuda bastante. E quando for prova de matemática, treinem fazer com uma folha como se fosse rascunho, que às vezes você faz um papel pautado, fica mais fácil entender os cálculos, só que na folha parece tudo bagunçado. Treinem desenvolver como isso faz na folha. Isso é dicas que eu desenvolvi, assim, que me ajudaram. Mas vamos lá.
Então, lendo o texto desse Antônio Cândido, em que ele vai apresentar perspectivas sobre a literatura, ele fala assim: muitas correntes estéticas. Primeiro, o que a gente está buscando nesse texto? Então, como eu falei, a gente vai ler isso aqui primeiro, antes de ler o texto, para saber o que eu tenho que buscar no texto. Eu tenho que buscar que, de acordo com as diferentes perspectivas teóricas, ele vai apontar nessas diferentes, o que ele vai falar dessas diferentes perspectivas. Ok, vamos lá. Muitas correntes estéticas, inclusive as de inspiração marxista, entendem que a literatura é, sobretudo, uma forma de conhecimento, mais do que uma forma de expressão, uma construção de objetos semiologicamente autônomos. Ou seja, literatura não é só a literatura é uma forma de você passar um conhecimento e não só expressar. Lembra que eu estava falando? A literatura não tem só sua função de expressão do artista, de buscar cartaz. Ela também é uma forma de buscar conhecimento, de expressar conhecimento da realidade, de passar um conhecimento, de passar uma crítica. E ela tem uma construção com seus objetos semiologicamente autônomos. Sabendo que essas três coisas são verdadeiras, mas o problema é determinar qual aspecto dominante e mais característico da produção literária. Qual desses três aqui, que seria a literatura como forma de conhecimento, a literatura como expressão e a literatura como uma construção de objetos semiologicamente autônomos, é mais dominante na produção literária. Cada produção literária meio que vai ter um desses mais predominantes. Sem procurar decidir, limitemo-nos a registrar as três posições e admitir que a obra literária significa um tipo de elaboração. Então, essa parte é essencial para responder a questão. Sem procurar decidir, limitemos a registrar que as três posições. Então, a gente não vai precisar apontar no texto qual é a função predominante, qual dessas três é predominante. Mas a gente só vai registrar que existem as três e vai admitir que a obra literária significa um tipo de elaboração das sugestões de personalidade. Então, é um tipo de elaboração das sugestões de personalidade e do mundo que possui autonomia de significado. Essa aqui, ó, gente, isso aqui é muito importante. E do mundo, o mundo que tem, ele possui autonomia de significado. Ou seja, o autor tem liberdade para criar o mundo que ele quiser. Eu posso criar um mundo de fadas, que as fadas voam e gospem fogo. Eu tenho liberdade para fazer isso. Porém, essa autonomia não desliga o livro de suas fontes de inspiração no real. Embora o autor tenha liberdade de criar o que ele quiser, isso não vai necessariamente desligar ele da sua inspiração no real. Então, sei lá, um livro que fadas que gospem fogo pode trazer uma crítica política a um governo autoritário. Então, tá trazendo uma crítica a, sei lá, o contexto real. O autor estava querendo criticar um contexto real. Não desliga dessas fontes de inspiração real e nem anula a sua capacidade de atuar sobre ele. Então, só porque ele não precisa estar representando a realidade, não só porque ele precisa, não é porque o autor pode representar um trem que é completamente diferente da realidade, que ele vai necessariamente fugir da realidade e que ele vai simplesmente não atuar sobre a realidade. Ou seja, o livro, só porque ele não fala da realidade, não é que ele não pode modificar a realidade. Por exemplo, Jogos Vorazes não fala da nossa realidade. É uma realidade distópica de um mundo em que tem distritos, em que tem os Jogos Vorazes, que tem que buscar os tributos de cada distrito. Beleza, isso não é a nossa realidade. Ele se afastou um pouco da nossa realidade, mas ele ainda está fazendo crítica a um governo autoritário, à desigualdade social, a explorar a condições de trabalho subhumano, condições de vida subhumana. Ainda está conectado com a realidade, fazendo crítica, e tem uma capacidade, e pelo fato de ainda ter essa conexão com a realidade, ele pode atuar sobre a realidade, pode provocar mudanças na realidade. Tanto que Jogos Vorazes é a inspiração de vários jovens a essa questão. Tem uma parte, um caráter mais revolucionário, um caráter mais de mudança social. Isso é uma capacidade que o livro Jogos Vorazes teve, pelo menos para mim, e pessoas que eu já discuti esse livro também têm essa ideia. É um tipo de inspiração à mobilização política. Jogos Vorazes passa bastante essa ideia e por isso é um livro tão importante. Mas aí agora vamos para as questões. Então, lendo de novo, depois de ler esse texto, eu sempre vou ler de novo o enunciado. Agora, prestando atenção na última
frasezinha, oração, para não errar, tipo, se tiver um nãozinho aqui, eu vou sublinhar ele várias vezes, para não errar isso, e para agora, depois de ter lido o texto, ler as alternativas e saber o que ele está pedindo. O texto de Antônio Cândido, o importante crítico literário, apresenta diferentes perspectivas teóricas acerca da literatura, apontando que a literatura, então vamos lá, a literatura mantém como prioridade a representação dos fatos da história? Não. A gente acabou de falar, o autor ele pode se afastar um pouco da realidade, porém, o autor tem essa liberdade de se afastar da realidade. É que ele fala assim, significa a elaboração de sugestões de personalidade e ele possui autonomia de significado. Ou seja, não precisa representar os fatos da história. Não é uma coisa que precisa ser totalmente ligada com a realidade. Garante a manutenção da cultura da sociedade da antiguidade. Não fala nada sobre isso. Não fala nada sobre, sei lá, que a literatura tem que manter a cultura greco-romana, por exemplo. Afeta diretamente os aspectos da personalidade de um indivíduo. Essa questão tá aqui só para confundir vocês. Sabe por quê? Porque o Enem sabe que tem pessoas que vão ler esse texto meio por cima, não prestando muita atenção, vão ler essa parte de... Cadê a questão da personalidade? De elaboração das sugestões da personalidade. Aí a pessoa lê só essa parte aqui, fica pensando nela e fala assim, não, eu estava falando da literatura como possibilidade de mudar a personalidade de um indivíduo. Então, a gente tem que, tipo assim, não necessariamente essa questão aqui tá só para confundir vocês. Mas se você ler o texto inteiro, não tá falando disso. Quando ele fala de admitir que a obra literária como um tipo de elaboração das sugestões de personalidade. Tá falando mais dos personagens e não de elaboração da personalidade do leitor. E colabora com a divulgação de ideias socialistas. Não, aqui só tá falando que a única coisa de socialismo que tem aqui tá falando que as correntes literárias, até as que falam, até aquelas que têm um teorzinho, que são inspiradas bastante por Marx. Mas não tá falando que, tipo, toda escola literária vai divulgar ideias socialistas. Então, assim, por eliminação, já é A. Mas, mesmo se você ficasse em dúvida entre a C e a A, que pode acontecer, porque a C tá aqui para te confundir, você lê a A e você entende que é exatamente o que tá falando aqui no finalzinho, que é sobre a influência, que a literatura influencia o conhecimento humano. Então, assim, a literatura ela é uma forma de conhecimento, ou seja, ela influencia o conhecimento. Se ela é uma forma de conhecimento, obviamente, ela influencia o conhecimento humano, sendo uma representação da realidade. Isabela, mas isso não é o mesmo problema que tem aqui? É uma representação dos fatos da história? É só por causa que aqui tá falando que é representação da realidade. Ou seja, não é que eu tô descrevendo a história, não é que eu estou descrevendo os fatos exatamente como está, como aconteceram. Aqui eu estou fazendo só uma representação, entendeu? Aqui é uma representação da realidade. É só, tipo, uma pintura. O artista, ele não pode ir lá, os impressionistas, eles não podiam ver uma paisagem e falar assim, eu vou pintar de um jeito que não é uma fotografia, não é igualzinho. Eles fazem uma representação, uma coisa de acordo com a visão deles. E é exatamente essa ideia que o autor passa aqui no texto. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Ai, que bom. Realmente, eu acho que você está falando de Jogos Vorazes, é um livro muito bom mesmo, adoro. Então, eu acho que essa questão é uma média, mas eu queria falar um pouco sobre para ajudar a interpretação dessas alternativas chatas demais que realmente fazem a gente errar. Porque você lê o texto mais por cima, você acha que ele está falando disso, mas ele não está. Semiologia, só a questão da palavra. O Enem coloca bastante palavras difíceis, ou seja, tentem buscar depois o significado das palavras. Você estava fazendo uma prova, apareceu um texto, ou uma alternativa, ou um enunciado com uma palavra que você não sabe o significado, busquem o significado dessa palavra, porque o Enem, ele gosta de colocar palavras com significado ambíguo, e não é que é palavras assim, destarte, sabe, essas coisas assim, não, são palavras assim que você já ouviu antes, mas você nunca parou para pensar o significado dela. Então, assim, enquanto vocês estiverem treinando, agora é a hora de vocês, tipo assim, depois de terminar a prova, vocês irem buscar. Não, mas peraí, o que é essa palavra? Enquanto vocês estiverem corrigindo a prova. Não, mas o que é essa palavra? Tá, significa isso. Por causa que é aquela coisa, aquela palavra que você não buscou o significado é a que vai aparecer na sua questão. E é a questão que você vai ficar inseguro e você vai errar, principalmente por causa da insegurança e por você ter se arrependido de não ter buscado o significado da palavra. Ok?
Agora aqui é a questão 2. Eu não coloquei, mas eu acho que é também do primeiro dia de prova do primeiro simulado que vocês fizeram lá, que é um texto que eu já citei nas aulas sobre o João Gostoso. Eu adoro esse nome. Do Manuel Bandeira. Esse texto, ele vai ser... Essa é uma questão bastante interessante de se interpretar. Primeira coisa, eu leio o enunciado, vejo mais ou menos o que fala. Na primeira olhada, eu falaria assim, uma questão fácil. Por causa que você vê mais ou menos assim, eu conheço esse texto, eu já conheci, quando eu vi essa questão primeira vez, eu conheci o texto e falei assim, nossa, questão fácil. Depois, quando eu fui ler as alternativas, eu percebi que provavelmente foi uma questão considerada média. Mas vamos lá entender por quê. Então, a primeira coisa que eu faço é ler o enunciado, que é chamado de hibridização. É um fenômeno que envolve a mescla de diferentes gêneros em um mesmo texto e que se verifica no poema do Manuel Bandeira. E aí, depois eu vou ler, garante aqui, não, é o Manuel Bandeira, de qual livro? Poema retirado de uma notícia. Olha o título do poema. Gente, esse título do poema faz uma bagunça na cabeça. Então, assim, eu coloquei aqui mais pra frente, circular o título aqui, porque você acha que ele tá te ajudando a responder a questão, só que, na verdade, ele só vai estar te atrapalhando, na verdade. Mas, de qualquer forma, o nome do livro, Estrela de uma Vida Inteira, Poesias Reunidas, onde publicou e o ano. Ok, agora tá na hora de ler o texto e agora sim, vai interpretar aí marcando. Vamos lá. Vamos lá. Então, vou agora realmente ler o texto. João Gostoso. Ok. Esse nome você faz rir primeiro, né? Mas guarda essa sensação de meio que risada, assim, de que é pra fazer uma graça. Porque, por exemplo, quando você tá lendo um jornal, o cara não vai falar assim, o João Gostoso foi lá e fez tal coisa. Ele não vai falar, tipo, o João Gostoso. Ele vai falar assim, um homem, um carregador de feira livre chamado João Gostoso Pereira, sei lá, coloca o nome inteiro, entendeu? Desse jeito que o autor colocou aqui, parece que ele tá meio que fazendo uma graça. Guarda esse sentimento, essa gracinha, assim, essa ideia de gracinha que o autor estava fazendo. Era um carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo Freitas e morreu afogado. É um texto assim que você olha e fala assim, uai, tá, não entendi. O que ele tá querendo me passar? Mas aí, só para vocês terem um contexto, conseguirem imaginar a cena, o Morro da Babilônia é aqui no Rio de Janeiro, que se não me engano, é uma favela. Mas então, assim, ele morava nessa favela, nessa região aqui. Ele pulou na Lagoa Rodrigo Freitas, que, pelo que eu entendi, é aqui, então é perto. Então, é uma lagoa, perto do mar. Só para vocês imaginarem, não precisava saber disso para responder a questão, mas legal pensar, ajuda a interpretar a poesia quando você tem uma imagem mental. Agora vamos ler de novo o enunciado e aí depois ler as alternativas. É chamado de hibridização, um fenômeno que envolve a mescla de diferentes gêneros em um mesmo texto. O que se verifica? Gente, quando eu li essa questão, eu já pensei. A alternativa certa é aquela que fala sobre a mistura da poesia com a notícia de jornal, por causa que o poema se chama notícia de jornal. Poema retirado de uma notícia de jornal. Só que isso é uma interpretação precipitada. Por isso que eu acho que essa questão seria de média difícil. Por causa que é uma poesia, então nem sempre tudo que parece na verdade, que o autor estava querendo passar. Então vamos lá para as alternativas. A utilização de elementos verbais que permitem identificar uma argumentação. O que ele está argumentando aqui? Eu não consegui nem entender o que ele estava querendo falar, porque ele só contou uma coisa que aconteceu. Não entendi não busquei, achei nenhuma argumentação aqui. Então essa alternativa eu já eliminaria. Mistura de verbos em tempos diferentes, indicando objeto informativo. Também não. Vamos buscar verbos em tempos diferentes. Era passado, carregador, e morava passado, barca sem número, uma noite ele chegou passado, bebeu passado, cantou passado, dançou passado, se atirou passado, morreu passado. Tudo tá no passado. Então, definitivamente não é essa também. Pular C, vamos para D. É a adaptação da estrutura de notícia com dados claros sobre o fato.
Aí você fica assim, é essa alternativa. É claro que é essa, uai, adaptação da notícia, o nome do poema é poema retirado de uma notícia de jornal, mas vamos lá, vamos deixar essa questão aqui, não vamos eliminar ela ainda. Vamos para a próxima. Apresentação lírica de um acontecimento para amenizar sua gravidade. Não, por causa que quando você ameniza a sua gravidade, você falaria assim, ele passou dessa para uma melhor, sei lá. Você estaria usando um eufemismo aqui, não é não. Ele falou assim, morreu afogado, ele se atirou na Lagoa Freitas e morreu afogado. Não amenizou sua realidade, não. Não apresentou de maneira lírica. Apresentar de uma maneira lírica, por exemplo, é o que aconteceu com o Raimundo Correia, se não me engano. Ele escreveu uma poesia para o filho dele que morreu num acidente. A poesia dele fala sobre uma pomba, retrata o filho dele como uma pomba. Em nenhum momento fala, sei lá, que a pomba morreu, que o meu filho morreu. Não, fala sobre que a pomba saiu, que a pomba voou. Isso é uma amenização, é uma apresentação lírica de um acontecimento, que foi que o filho dele morreu, mas para amenizar, e ele amenizou a sua gravidade, só que não é o que aconteceu aqui, que falou os fatos claros. Mas vamos entender por que essa alternativa está errada. Ela está errada por causa que é uma adaptação de uma estrutura de notícia com dados claros sobre o fato. Vamos lá. Dados claros. O nome do cara é de João Gostoso. Se fosse uma notícia de verdade, estaria o nome do cara como João Gostoso, o nome inteiro, entendeu? Não estaria fazendo essa gracinha aqui de só colocar João Gostoso. Dados claros sobre o fato. Ok, carregador de uma feira livre é realmente dados claros, morador do Morro da Babilônia, num barracão sem número. Isso até que são dados claros. Ele chegou no bar 20 de novembro, é um dado claro. Bebeu, cantou, dançou e depois se atirou na Lagoa Rodrigo Freitas e morreu, afogado. Você percebe que num texto, em geral, quando você vê esse texto de longe, ele não está apresentando dados claros. Quando você vê ele em pedaços, você fala assim, mas tá sim, ele está falando exatamente o que ele fez, dados claros. Ele bebeu, depois cantou, depois dançou, depois se matou. Mas quando você vê o texto como um todo, ele não está passando uma reação, um dado claro. Você não consegue entender quando foi isso. Quais as coisas mais importantes da notícia de jornal é entender quando foi aquilo. Não está passando, passa o lugar, realmente, mas não fala mais coisa, por exemplo, por que ele fez isso? Uma notícia de jornal provavelmente ia falar assim, um psicólogo, sei lá, amigos dizem, ia buscar isso, ia buscar mais coisas sobre a realidade, ia descrever melhor a realidade. Aqui só conta. É essa questão. Aqui parece que ele tá pegando uma história e jogando na sua cara, que é o que tá falando aqui, que é uma construção poética por meio de uma linguagem denotativa, eu acho que aqui tá escrito denotativa, com a característica de narrativa. Ele pega a história e joga na sua cara. E é exatamente isso. Não é uma notícia de jornal, porque não tem o tempo. Não tem trazer outras pessoas, não tem testemunhas, sei lá, a polícia achou, não tem esse tipo de coisa. Na manhã seguinte acharam um corpo. Não tem esse tipo de coisa, não é uma linguagem assim. Parece simplesmente que ele pegou a história e jogou na sua cara. Então, quando eu li essa alternativa, eu também fiquei, nossa, mas dados claros, não tem nada claro aqui, só joga a história na nossa cara. E aí, quando eu li essa questão a primeira vez, eu achei que essa era a alternativa, mas depois eu entendi, não é. E, gente, eu espero que tenha ficado claro de por que não era essa alternativa, era essa aqui. E o que eu fiz agora com vocês, de tipo assim, tentar mostrar parte por parte de por que era essa alternativa, por que essa alternativa não é essa, é o que você tem que conseguir fazer com toda a questão. Depois que você faz o simulado, não quer dizer que você precisa acertar todas as questões. Quer dizer que depois do simulado você precisa entender por que você errou. Porque aí vai garantir que você não vai, por exemplo, olhar isso aqui e falar assim, o título é esse aqui, então já marca essa aqui. Evita de você cometer o mesmo erro de novo no Enem, por causa que é uma maldição. A questão que você errou e não buscou entender por que você errou é a questão que vai aparecer para você. Agora, a questão 3, que é a famosa carta de caminha, né? Nossa, todo mundo já deve ter ouvido falar dessa carta. É um monte de linguagem esquisita. A parte mais engraçada é do cara falando sobre as índias peladas. E todo mundo dá risada, mas não entende exatamente o que ele estava falando. Mas, na verdade, essa carta é bastante interessante. Ela traz uma visão bastante interessante até sobre como é que foi a colonização portuguesa no Brasil, sobre como era a visão dos portugueses sobre os nativos e como eles passaram essa visão para a estrutura social atual. Então, se fazer uma redação sobre a cultura nativa, a cultura dos povos nativos,
Você poderia usar essa carta sobre como eles representam essa cultura de forma estereotipada, meio que rindo, meio que falando que eles são doidos, entendeu? É um jeito interessante de usar essa carta na redação, mas ela foi cobrada aqui na redação do Enem, nessa questão do Enem de outra forma. Eu coloquei até um negocinho aqui engraçado, dessa página que eu adoro também, que é sobre vamos conservar o tesouro, ser amigo dos índios, vamos roubar o tesouro, o ouro e exterminar os índios. Então, tipo assim, é meio que a tradução. Você lê esse texto e fala assim, nossa, que texto rebruscado, aí quando você vai entender realmente o que eles estavam falando, é tipo, vamos roubar o ouro e exterminar os índios. É o que realmente eles estavam falando. Mas vamos lá. Primeiro, lê o enunciado. Textos literários podem apresentar diferentes funções após a sua publicação. Considerando que aponta Silvio Castro, o valor atribuído à Carta de Caminha ocorre devido a... Aí a gente vai ler a Carta de Pero Vaz de Caminha, escrito por esse cara, ele publicou em 2011. Em LP não dá para saber o que é isso aqui, mas provavelmente é algum livro. Mas então vamos lá. O enunciado está falando sobre diferentes funções da literatura, dos textos literários, que o Silvio Castro aponta isso, e que o Silvio Castro vai falar sobre um valor atribuído à Carta de Caminha. Então, tipo assim, se tem diferentes funções, então vamos falar que talvez essa Carta de Caminha, ele vai falar sobre diferentes funções dessa Carta de Caminha. E aí ele vai falar sobre o valor atribuído ela hoje em dia vai ser devido a algo, a alguma coisa. Vamos ler o texto para entender melhor. A Carta de Pero Vaz de Caminha tem para o Brasil um duplo valor. Ok? Então, realmente, textos literários têm diferentes funções, como ele está falando assim. Então, porque aqui está falando que tem um duplo valor. O primeiro é aquele de ser uma memória estável dos primeiros atos do seu nascimento. Ela permite, por isso mesmo, aos brasileiros a consciência de uma história claramente colocada no tempo conhecido e no espaço cultural correspondente. Ok, então aqui a gente tá falando da importância da Carta de Caminha como um documento histórico, né? Falando assim, como é que foi a descoberta, como é que foi a descoberta não, invasão, como é que foi os primeiros contatos entre os dois povos, tal. Tem essa importância histórica, essa importância documental. A segunda função, a segunda importância, o segundo valor, é o fato de ser um duplo testemunho, que soube dar contemporaneamente base sobre os dois elementos que podem ser considerados base do futuro indivíduo brasileiro, o português e o índio. Ou seja, a carta tem um segundo valor, que é apresentar uma coisa que vai influenciar muito o futuro brasileiro, que é a relação entre o português e o indígena, e o nativo. Então, essa carta já mostra meio que um spoiler sobre como é que vai ser essa relação, né? As observações sobre os tupiniquins, com as quais o capitão-mor Pedro Alves de Cabral se confronta em Porto Seguro, refletem o comportamento português de particular sentido de humanismo, estava até falando humanismo como corrente filosófica, surpreso, mas disponível diante as múltiplas maravilhas da nova terra. Então ele olha os indígenas, fica surpreso, mas também fica maravilhado pelas múltiplas possibilidades da nova terra. Ok. Vamos ver agora de novo o que ele está querendo, só para ter certeza e buscar isso nas alternativas. Textos literários podem apresentar diferentes funções. Realmente, duas funções. Documento e dá meio que um spoiler como é que vai ser a relação, a influência da relação entre o português e o nativo e como isso influencia o futuro indivíduo brasileiro. Após essa publicação. Considerando o que aponta Silvio Castro, o valor atribuído à Carta de Caminha ocorre devido a um dos valores. Vamos lá. Criação de uma ficção sobre os eventos testemunhados? Não. Tanto que um dos valores é a questão da carta ter uma importância documental. Então, não é criada uma ficção. Ele narra uma visão, só que a visão dele tem um ponto de vista, só que ele narra, ele descreve uma coisa. E se ele descreve, tem uma importância documental, sim. Então, essa alternativa está errada, porque um dos valores da carta é exatamente ter o caráter documental, de descrever um acontecimento. Investigação das práticas editoriais e do uso da linguagem. Então, o cara não falou nada da importância da carta como uso da linguagem da época. Tem uma linguagem bastante específica? Tem, mas esse Silvio Castro, ele não está falando da carta como um jeito da gente conhecer a linguagem de Portugal na época das grandes navegações. Então, essa alternativa não também.
reflexão sobre os problemas sociais enfrentados desde outra hora. Então, os problemas sociais enfrentados desde aquela época. Não está falando sobre os problemas sociais. Aqui não vai trazer problemas sociais. Vai trazer só a relação. Não vai falar, tipo assim, o preconceito. Não vai falar especificamente. Vai dar uma ideia para você pensar sobre isso, mas não vai falar disso. O valor dela não é exatamente. Ele só vai dar um spoiler de como é que vai ser a relação e que a relação vai influenciar, mas ele não vai falar qual é a problemática dessa relação. Exposição dos sentimentos mais intensos do autor durante a viagem. Não mostra sentimentos, tanto que tem uma importância documental, então não mostra sentimentos. E essa não é a importância, tá mais para uma transcrição documental e histórica de uma época e lugar. Então, assim, é uma transcrição documental e histórica. Então, documental, mas também tem a histórica, tem uma importância histórica da época de um lugar. Isso é um dos valores, não é o único. É um dos. Ok? Essa questão eu daria valor médio, porque as alternativas são pequenas. O texto é médio, mas as alternativas são pequenas, então eu daria uma classificação de média. Eu faria ela na segunda vez que eu estivesse olhando a prova. Agora a questão 4. Eu queria trazer esse texto, é um texto que eu acho muito bonito, e é de um livro bastante pequeno, que é Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Se vocês querem começar a ler alguma coisa da Clarice Lispector, eu recomendo começar por esse texto. É bastante bonitinho e é bom para estar na redação em 2 temas, bullying e leitura. E leitura infantil, importância da leitura, importância da leitura para crianças, essas 2 coisas. É bastante legal esse texto. Vamos lá. Analisando o trecho do conto, a construção textual traz uma voz narrativa que pode ser definida como alguém. Então, como é que eu julgo essa voz narrativa? A gente vai ler o texto, tem uma voz narrativa, tem alguém que está narrando a história, e aí a gente vai ver que, pela forma que essa voz narrativa narra a história, a gente vai descobrir características sobre ela, entendeu? E assim, essa voz narrativa é um narrador personagem por causa que a gente tem que é uma pessoa mais velha contando sobre essa infância, né? Mas a gente tem casos em que a voz narrativa tem uma personalidade tão forte que ela vira até um personagem, que é igual nos outros livros da Clarice Lispector, como, por exemplo, Macabeia na A Hora da Estrela, em que o narrador ele tem a sua voz narrativa é tão forte, com uma personalidade tão forte que você consegue, nossa, isso é uma pessoa, não é simplesmente alguém narrando, não é um narrador onisciente, é uma pessoa, ela tem uma personalidade. Então é um narrador personagem. Mas aqui nesse caso é um narrador personagem, mas é porque é alguém do futuro, é a personagem do presente narrando a infância dele. Um minutinho. Vamos lá ler o texto. Clarice Lispector, Felicidade Clandestina, Rio de Janeiro, 1998. Mas eu acho que isso aqui não foi quando ela publicou o texto, eu acho que foi quando fizeram uma reedição dele, né? Mas vamos lá. Ler o texto agora. Ela era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguidas, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Cadê? O seu sadismo. Na minha ânsia de ler, e nem notava as humilhações que ela me submetia, continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo, e completamente acima das minhas posses. Ok, a gente leu o texto, está contando sobre uma experiência de uma menina que fazia bullying com ela e com a irmã dela. Era uma menina que ela descreve como uma menina gorda, e que ela era excluída das outras crianças por causa disso, que ela até sofreu um pouco de bullying, por causa de ela era excluída, então é uma forma de bullying, por sua característica. E aí, sabe aquela frase do Paulo
Freire, que é o sonho do opressor é ser o oprimido. Sem uma educação eficiente, o sonho do opressor é ser oprimido. É mais ou menos a mesma coisa. Não, peraí. O sonho do opressor é ser oprimido, não faz sentido nenhum. O sonho do oprimido é ser o opressor, exatamente. Sem uma educação libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. O sonho do opressor é ser o oprimido, fica até engraçado. Mas ok. Ela era oprimida por causa da característica física dela, ela sofria um isolamento social e por isso o sonho, e ela, pelo fato de não ter uma educação libertadora, por exemplo, ela fazia o bullying com os outros, e no caso ela fazia o bullying com a Clarice, né? De acordo com o que ela conta. Dá para fazer uma conexão entre essas duas intertextualidades, a frase do Paulo Freire e esse texto da Clarice Lispector, para falar sobre bullying, por exemplo. E também dá para falar sobre a leitura. A Clarice, nesse texto, conta que ela era apaixonada por livro. Os livros dela eram uma coisa assim, já ficar doida, ela fazia tudo pelos livros. Então a gente mostra aqui como a leitura é importante para a criança, como a criança pode ser realmente, como a leitura pode ser uma atividade lúdica, como a criança pode aproveitar, se deliciar com a leitura, né? Mas vamos agora voltar aqui ao que essa questão está pedindo. Analisando o trecho do conto, a construção textual traz uma voz narrativa que pode ser definida como alguém. Ok, vamos lá para as alternativas. É alguém interessado por histórias sobre fantasias em mundos alternativos? Bom, a voz narrativa é a Clarice Lispector. A gente sabe, de acordo com o texto, que quando ela era criança, ela realmente era apaixonada por leitura. Mas assim, ok, só que não é uma coisa, assim, que é o que mais fica claro no texto. E não fala exatamente sobre a questão de fantasia, fala que ela é apaixonada na leitura, mas não fala exatamente sobre fantasias de mundo alternativos. Essa é uma alternativa para te deixar com dúvida. Porque se fosse fácil, não seria o Enem, né? Tô brincando, tem questões fáceis no Enem também. Do lado B, vamos lá. É uma pessoa apaixonada por leitura, realmente, que busca cada vez mais obras para ler. Então, também é verdade, mas lembrando, ela tá contando uma experiência de vida. Ela não tá falando que hoje em dia ela é apaixonada a ler. Provavelmente é. Só que ela tá falando que quando pequena ela era apaixonada por ler. Mas ela não tá falando que ela é hoje apaixonada por leitura. Mas ok, também fico em dúvida. É uma pessoa manipulável que encontra na ficção subterfúgios para a sua vida. Aqui ela tá falando de quando era criança. Realmente, ela era uma criança manipulável e que buscava ficção, subterfúgios para a sua vida. Mas ela tá falando da criança. Se estivesse falando assim, a personagem Clarice, sei lá, não sei o nome da personagem, mas a personagem Clarissa pode ser definido como alguém. Aí essa seria a alternativa. Só que aqui a gente tá falando da voz narrativa. Então essa aqui não, por causa que não é a voz narrativa. Por mais que sejam duas pessoas diferentes, a voz narrativa, ela é diferente, tipo, no futuro da criança. Ou seja, se você estiver falando, você é a mesma pessoa que você era, tipo assim, há 2 anos atrás? Não, você tem provavelmente uma personalidade quase diferente, tem uma personalidade diferente, uma vivência diferente. É mais ou menos a mesma ideia. A Clarice está contando a adulta uma coisa que aconteceu quando ela era criança. E ela não são a mesma, não tem a mesma personalidade, não tem as mesmas características, não tem a mesma prioridade. São coisas diferentes, são pessoas diferentes. Viveram coisas diferentes, entendeu? Então, não é a mesma pessoa. Por isso que a personagem que a gente tá aqui falando, que é a Clarice, não é a mesma pessoa da voz narrativa Clarice. Então, não é essa alternativa aqui. E aí, essa alternativa já te faz pensar, mas espera aí, é diferente. Quando a gente fala da personagem Clarice criança e da voz narrativa são diferentes. Aí você consegue entender por que essa aqui e essa aqui são erradas. Porque elas estão falando da criança. Essa aqui, na verdade, ela está sendo bastante específica sobre criança. A gente nem tem como saber se ela realmente tinha um interesse maior por fantasias, porque só fala de um livro. Mas você está percebendo que, porque a voz narrativa não fala, eu ainda sou apaixonada por livros, não fala sobre isso. E quem fala que é apaixonada por livros é a Clarice criança, né? E é ressentida. A voz é ressentida, que busca na literatura ressignificado da sua realidade. Ela não é ressentida, ela só tá contando uma história. Ela não passa essa ideia de ressentida. Ela não busca se ressignificar a sua realidade. Ela não tá contando nem da sua realidade. A voz narrativa
narrativa é uma Clarice adulta. Ela tá contando sobre a vida de Clarice adulta? Não, ela tá contando sobre a infância dela. Então, nem tá falando da sua própria realidade. Essa aqui tá errada. Então, a certa é essa aqui, que é uma voz narrativa crítica, realmente ela é crítica e é capaz de analisar as entrelinhas das atitudes humanas. Então, olha aqui. A menina nunca virou, a menina que era gorda e que fazia bullying com a Clarice, nunca virou pra ela e falou assim, eu tenho inveja de você, eu quero me vingar de você por você ser bonitinha, esguida e altinha. A menina nunca falou isso. A questão é que a Clarice adulta, ela vê a atitude da menina de ficar se exibindo e depois a humilhando por causa do livro, por ela ter o livro, ela vê isso como uma forma de vingança. Ou seja, ela é capaz de analisar as entrelinhas da atitude humana. Exatamente isso. Então, a chave para essa questão é conseguir definir. Existe a Clarice criança e a Clarice adulta. A Clarice criança foi que vivenciou tudo isso. Ela era apaixonada na leitura, ela era manipulável. A Clarice adulta era uma mulher que é capaz, tem uma visão crítica e é capaz de analisar as entrelinhas das atitudes das pessoas. Ok? Essa aqui é a última questão que eu queria trazer. Não vai dar tempo de falar sobre o classicismo. Eu até pensei em parar na segunda questão, só que eu achei melhor, porque eu pensei, não, mas se eu também parar aqui, eu não vou conseguir terminar o classicismo. Então, acho melhor terminar logo, e o classicismo a gente já vê na próxima, no nosso próximo encontro, e a gente já fala, já começa o quinhentismo também. Vamos lá. Mas aqui, vamos fazer essa questão 5, que foi a questão 17 do simulado que vocês fizeram. O famoso texto de Gonçalves Dias é classificado como um poema épico, por trazer em sua construção... essa aqui é bem teórica. Tá, você pode tentar entender, eu sei o que é épico. Épico traz aquela história, foi uma coisa épica que aconteceu. Então passa essa coisa assim de maravilhoso, de uma história maravilhosa. Poderia interpretar isso pelo senso comum. Poderia, mas se você não tivesse a bagagem de conhecimento sobre o fato de poder ter uma mistura do gênero poético, porque isso aqui tá em formato de poesia, e com o gênero épico, de você entender por que esse texto é predominantemente épico, de acordo com as características do gênero épico, por causa que de poesia ele só tem um formato e as rimas, mas não demonstra o sentimento do autor. O autor do eu lírico, o eu lírico só está contando uma história, né? Então, sabendo disso, ia ficar muito mais fácil para você interpretar essa questão, e essa questão seria média a difícil, porque é poesia. Então, poesia não é nem normalmente é difícil, por causa que poesia é de difícil interpretação. Então, assim, essa questão seria uma questão que seria bastante importante, assim, para você ter uma nota melhor. Mas vamos para a interpretação. Então, de novo, o famoso texto do Gonçalves Dias é classificado por ser um poema épico, mas não quer dizer que não tem outros gêneros literários aqui. Quer dizer que ele é classificado como um poema épico. É um poema, tem um gênero lírico, mas ele é predominantemente épico. Por trazer em sua consideração, por que ele é classificado como um poema épico? Vamos ver o que tem aqui de gênero épico, né? Vamos lá. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas cresci. Guerreiros descendos da tribo Tupi. O que ele tá querendo falar? Ele tá falando assim, meu canto de morte, tipo assim, a canção que eu canto, a poesia que eu canto, o que eu fico falando antes de morrer. De guerreiros eu ouvi. Então, assim, o que ele tá declamando, a melhor palavra é declamando antes de morrer, que dos guerreiros ele ouvia. Que ele, incluindo ele, que ele se inclui como guerreiro, é que ele sou filho da selva cresci. Eu sou filho da selva e eu cresci na selva. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante, então a tribo Tupi é pujante, que agora anda errante. Por fado inconstante, guerreiro nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Já vi cruas brigas de tribos inimigas, que é inimigas, e duras fadigas de guerras provei. Nas ondas mindances, senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei.
Andei longes terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos Vis-Aimorés. Vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos e guinavos calçados aos pés. Então ele tá falando basicamente como é que foi a vida dele, né? Ele tá fazendo um canto de morte, é o canto de morte dele, e ele tá contando sobre que que ele é filho da que ele ouviu os guerreiros e ele se identifica com esses guerreiros ao falar que ele é filho da selva, que cresceu na selva, que os guerreiros desciam da tribo Tupi, que ele provavelmente é dessa tribo também, que é uma tribo pujante, então tá caracterizando, tá contando a história dele. Então, assim, narrativo, olha o teor narrativo como é forte. Mas nem é a questão narrativa que torna esse texto épico. É a questão de você olhar o nome. É você olhar o nome e falar assim, já ouvi esse nome na minha vida, Gonçalves Dias. Ele é um autor de que época? Romantismo. Qual geração? Primeiro. Qual é a principal característica da primeira geração do romantismo? Nacionalismo. Querer representar essa ideia de nação. Qual texto é muito marcado pelo esse nacionalismo? Gênero épico. Entendeu? Como é muito mais fácil fazer uma questão quando você já sabe o... Você olha o nome do autor, você já sabe qual escola literária, qual geração ele é e qual a característica da geração. Entendeu? Você poderia buscar tudo isso aqui no texto. Seria muito mais difícil. Eu não vou dizer impossível, porque... never say never, né? Mas seria muito mais difícil. Mas agora vamos ver as questões. As alternativas. Descrição detalhada. Ele faz uma descrição detalhada dos cenários e das batalhas da guerra. Como eu falei, o que faz esse texto épico não é a narrativa, não é o fato dele contar como é que foi a vida dele. É mais sobre a questão do gênero épico. E ele não faz uma descrição detalhada. Ele, na verdade, faz uma coisa bem superficial. Definição do espaço. Não faz a definição do espaço. Só porque ele fala que cresceu e nasceu na selva, não quer dizer que ele está definindo o espaço. Ele não fala onde, quando, por exemplo. Da narrativa em um contexto atemporal. Ele não faz isso. Não faz isso. Voz narrativa que exalta os feitos dos guerreiros portugueses. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Se tá descendo da tribo Tupi, quer dizer que eles estão saindo da tribo Tupi. Então não tá falando dos guerreiros portugueses. E interação direta do interlocutor ao chamá-lo para ouvir a história. Não tá chamando o leitor, não. E isso não é uma característica do texto épico. Na minha interpretação, esse texto não tá chamando o leitor e se chamasse o leitor, se falasse, ô leitor, vem cá ouvir minha história, que é, por exemplo, o que o Machado de Assis faz nele na voz narrativa dos textos dele, isso não é uma característica necessária do texto épico. Nem pode aparecer no texto narrativo, mas se o texto narrativo não tiver um narrador que chame o leitor para ouvir a história, também não quer dizer que o texto não é narrativo, entendeu? Então, só por eliminação você já tira, mas aí quando você lê isso aqui fica bem claro. Aí você lembra de tudo que a gente já tinha conversado, né? Sobre a questão de narração de ações nobres de um herói que representa um povo. Exatamente. O povo brasileiro, porque Gonçalves Dias queria fazer uma representação do povo brasileiro por causa do nacionalismo. E tá querendo representar isso com um povo que é realmente originário do Brasil, vamos dizer assim, destacando seus feitos heróicos. Ok? Eu achei que essa era a última questão. Eu coloquei mais. Meu Deus. Mas só falta 5 minutos, então... Mas vamos lá rapidinho, né? Essa questão seria fácil, mas é bem rapidinho, dá para fazer em 5 minutos, dá para fazer até menos quando se você não estivesse aqui analisando. Mas vamos lá, principalmente depois da aula de hoje, né? Que a gente conversou sobre Gil Vicente. Mas vamos lá. O Gil Vicente, o Teatro de Gil Vicente o texto de Gil Vicente é a partir de um auto satírico produzido pelo autor com o objetivo de criticar personalidades e perfis da época. No fragmento, a crítica o autor traça uma crítica ao fio d'água, ou seja, está traçando uma crítica a uma pessoa, mas na verdade ele está criticando quem? Está criticando a nobreza. E quais características da nobreza, assim, de verdade? Aí a gente vai ler o texto para entender quais são as características. Vamos lá. Já o pé da outra barca, o fidalgo, ou da barca. Vai fazer da interpretação. É teatro, tem que fazer a interpretação. Ou da barca, para onde essa barca vai? O barqueiros, não me ouviu? Me responde aí, ô. Gente, ok. Fazer minha interpretação aqui de teatro, mas aí o anjo fica ignorando ele. Aí ele continua falando, por Deus, aviado estou, sei lá, estou com pressa, aviado, estou perdido. Quanto a isto, e já é pior, que Jericó
se sanou, que burro, savanou, pensando em que eu sou um grou, tá pensando que eu sou um tipo de ave que grita? Você acha que eu sou o quê? Tá falando que você acha que eu fico gritando, sou de papagaio para ficar falando? Aí o anjo, o que você quer, criatura? Aí o fidalgo responde, eu quero que você me diga, porque eu morri sem aviso, e eu quero saber se essa é a barca do paraíso, que é essa barca aí que você tá é do paraíso. Aí o anjo, é essa aqui sim, por quê? Aí o fidalgo, então me deixa embarcar aí, eu sou fidalgo. Eu sou o fidalgo, já lançando a carteirada, né? Então é bom que você me recolha. Aí o anjo, nessa barca você não entra, não. Né? Nesse que bateu o divinal, você não entra aqui, não, de jeito nenhum. Aí o fidalgo, uai, mas por que você tá me negando a entrada? Você tá negando a entrada da minha senhoria? Aí o anjo, para a vossa fantasia, muito pequena essa barca. Com essa alternativa, seja marca. Tá, o texto todo você vai ficando com uma raiva do Fidalgo, falando assim: não, quem você acha que você tá falando? Você acha que eu sou um papagaio pra ficar falando? O Fidalgo tá falando aqui: olha aqui, é bom você me recolher. Você tá por que você tá querendo negar a entrada da minha senhoria? Aí o anjo responde: porque para a vossa fantasia, ou seja, para o seu ego, para a sua visão de si mesmo, que é uma fantasia, né? É muito pequena essa barca. Uma resposta perfeita, né? Mas então vamos ler agora de novo a alternativa. Esqueci de ler aqui, mas basicamente é do Gil Vicente no texto Barca do Inferno, Alto da Barca do Inferno. E aí, lendo aqui no fragmento, a crítica do Fidalgo se direciona à sua agilitude e bondade. Esse cara não tem nada de bondade. Ignorância e avareza. Ele não se mostra não se mostra um cara com avareza e nem ignorante. Com a sua luxúria e inocência ele não tem nada. Burrice e soberba, tirania e vaidade. Vamos lá. Opa, eu não coloquei a resposta, mas de qualquer forma, não é agilitude, não é avareza, ele não se mostra um cara com avareza, né? Ele não se mostra, sei lá, querendo negar dinheiro, essas coisas. Luxúria, sim, inocência ele não tem nada. Burrice. Por mais que a gente queira falar que esse cara xingar ele de burro, porque né, a gente conhece muitas pessoas assim, e dá vontade de falar, seu burro. Mas não é burrice, ele, na verdade, sabe muito bem que com os privilégios dele, ele conseguia tudo que queria na sociedade. Mas aqui ele tá mostrando que o anjo, ele não vai conseguir isso, sei lá, nos reinos dos céus. Então não é burrice. Soberba talvez, mas burrice não. Tirania e vaidade, é essa a resposta. Então, depois de você estudar a parte teórica, eu acredito que fica muito mais fácil responder as questões. E é isso, gente. Faltando 1 minuto para ela acabar, eu falei igual um papagaio. Minha garganta está doendo. Mas eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida sobre o conteúdo, podem falar comigo. Vai ser um prazer ajudar do jeito que eu quiser. Recomendações de livro também estou sempre aí. Agora vocês têm um intervalo, né?